irmãos, com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma pré-aula para nós estarmos falando um pouquinho sobre a lição de número 7, que tem por título Jesus cura uma mulher com hemorragia e ressuscita a filha de Jairo. E nós estaremos aprendendo nesse trimestre sobre as maravilhas, estamos aprendendo sobre as maravilhas, os milagres, os sinais que Jesus Cristo operou. E é muito importante porque isso fortalece a nossa fé nessa caminhada cristã. Por vezes nós sentimos, às vezes as enfermidades batem na porta, às vezes tem pessoas que estão padecendo situações muito tristes, estão vulneráveis, e às vezes o inimigo ele tenta plantar a sua sementinha ali para fazer a pessoa duvidar do poder de Deus. Mas neste trimestre nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus e aprendendo sobre as maravilhas que o nosso Deus faz. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Aqui nós temos um texto áureo que diz assim: mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Está lá no livro de Mateus 9, versículo 22. A verdade prática: a fé e a perseverança transpõem os obstáculos e nos leva para perto do Mestre. Quando nós vamos para essa verdade prática, ela basicamente resume o objetivo ali do milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue. É a fé, é perseverar. O que é perseverar? É continuar fazendo aquilo que nós colocamos com objetivo para ser feito. O meu objetivo é esse. Então eu vou caminhar até o fim, até eu conseguir o meu objetivo. Nós não podemos desanimar na caminhada. Aquela mulher, talvez, se ela não fosse perseverante, quando ela viu a multidão, ela poderia ter recuado e dito: não, agora não dá mais, tem muita gente, eu não vou conseguir ter acesso a ele. Mas ela foi perseverante. Então, além da fé, ela perseverou em crer que realmente ela ia conseguir chegar até Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 9, dos versículos 18 até o 26, que diz assim: enquanto ainda lhes dizia estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Qual o objetivo geral desta lição? Descrever sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. São dois milagres que são contados ali, narrados pela Escritura Sagrada em um mesmo contexto. Os objetivos específicos, qual do primeiro tópico? Mostrar a grande necessidade de uma mulher, mostrar que realmente aquela mulher ela tinha necessidade de receber a cura. Falar sobre a ressurreição da menina, lá no tópico 2, e no 3 enfatizar que Jesus levou
esperança para Jairo. Jesus é a nossa esperança. É Ele que tem nos acalentado nos dias maus. É Ele que nos anima. É Ele que realmente fala conosco. É Ele que nos consola quando as coisas não vão bem, quando tudo está difícil, quando às vezes nós estamos assim sentindo que nós estamos chegando no fundo do poço. Jesus tem um abraço para cada um de nós. Jesus vem e aconchega, vem, nos consola e conforta a nossa alma. A introdução, vou estar lendo a introdução. Esse episódio foi registrado nos 3 evangelhos sinópticos. Ao ser expulso de Gadara, grande multidão recebeu Jesus em Cafarnaum, do outro lado do mar. Havia muitas pessoas, mas apenas 2 são destacadas nesse texto: uma mulher com hemorragia e a filha de um pai chamado Jairo. Jesus atendeu a mulher primeiro, que vinha atrás dele, esforçando para chegar perto do mestre. Aquela mulher sofreu por 12 anos, por 12 longos anos, por causa de uma hemorragia em grande aflição. Muitas vezes, só quem recebe o milagre entende a forma de glorificar a Ele. Podemos simplesmente buscá-lo com fé e a vitória virá ao nosso encontro. Então, meus amados irmãos, nesta pré-aula eu estarei falando um pouco desses 2 milagres, tanto o milagre da mulher do fluxo de sangue, quanto da filha de Jairo. Para a questão de contextualização, nós temos aí quando Jesus, ali nós temos algumas sequências, né? Quando nós vamos lá para a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 9, deixa eu só pegar aqui bem rapidamente, nós vamos ver que aqui no livro de Mateus especificamente nós temos algumas sequências. Então nós temos aí quando Jesus acalma a tempestade, e aí logo depois ele vai chegar a outra margem ali do rio, do mar ali da Galileia, e aí ele vai se deparar com aqueles endemoniados, né, que em um contexto nós temos só um, em outro nós temos 2, mas acredito que os irmãos já aprenderam sobre essas questões aí. E aqueles demônios, né, quando Jesus expulsa, eles são enviados para uma manada com permissão do próprio Jesus Cristo, uma manada de porcos, que eles vão se precipitar ali na questão de se lançarem e o dono perder o seu rebanho. Então Jesus precisa, né, sair dali, porque aquele povo começou a pedir que ele não ficasse mais ali, que ele saísse dali, porque para eles, né, importava muito mais os bens materiais daqueles porcos. Eles estavam com medo de acontecer outras coisas do que ver os seus, vamos dizer assim, irmãos, porque nós podemos considerar uns aos outros, né, como irmãos, no sentido, quando aqueles que aceitam a Jesus, que são libertos, né, quando eles viram ali aqueles 2 homens libertos. Depois disso, nós vamos ver que Jesus, ele vai curar o paralítico, né? E quando ele vem ali, que ele passa para outra margem, que ele chega até a cidade, que ele vai passando por aqueles locais, ele tinha saído de Gadara, então ele está ali em meio à multidão, quando chega Jairo, que era um chefe da sinagoga. E o Jairo, ele chega e fala para Jesus: Senhor, minha filha de quase 12 anos, ela está doente, ela está à beira da morte. Aqui eu estou conjecturando, né? Estou utilizando a minha própria expressão, mas os irmãos podem estar acompanhando aí no texto sagrado. Então ele vai dizer: Senhor, minha filha está à beira da morte, minha filha está doente, eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa, fosse até a minha casa, né, para orar, para curar a minha filha. A esperança dele era de cura. Então Jesus diz que sim, que ele vai. E quando ele começa a acompanhar Jairo, ali em meio à multidão que estava já seguindo a Jesus, porque estava ouvindo falar dos milagres do Senhor Jesus Cristo, ele sente que alguém o tocou.
Jesus sabia quem tinha tocado nele. Jesus sabia que aquele toque foi diferente, não foi porque ele esbarrou, alguém esbarrou nele, né? Alguém, né, foi tentar dar uma passada e acabou tendo que segurar e firmar para não cair. Não foi isso. Então Jesus vai perguntar quem foi que me tocou, e aí nós vamos ver que aquela mulher ele vai voltar, né, virar e dizer, nós temos em alguns, porque esse texto é relatado aí nos 3 evangelhos, então aquela mulher vai dizer, Senhor, fui eu que te toquei, e os discípulos ainda questionam, né, Senhor, a multidão te oprime, e tu perguntas quem foi que te tocou, e aí Jesus vai dizer a eles, é porque eu senti que de mim saiu virtude. Então aquela mulher, talvez ela estava com medo ali de, porque quando nós vamos depois aí mais à frente entrar um pouquinho no contexto da doença daquela mulher, nós vamos entender por que que ela tocou Jesus daquela forma, por que que ela teve medo de ser descoberta. Mas aí Jesus diz para ela, né? Tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher recebe a cura, e nós vamos ver aqui no texto sagrado que Jesus continua a sua caminhada em direção à casa de Jairo. Jesus cura ali a filha de Jairo quando ele estava ali ainda conversando com aquela mulher. Nós vamos ver que chega alguém da casa de Jairo, a Bíblia vai nos dar esse relato e vai dizer: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Aqui, irmãos, eu achei tão interessante, aqui tem um ponto tão importante nesta passagem, porque aquela pessoa que chegou, não sei se era um servo, se era um parente, se era um homem, se era uma mulher, fala que chegou alguém, né, aqui chegando, nós vamos ver que chegando alguém ali, vai dizer que a menina já havia morrido, não vai ser no Evangelho de Mateus, se não me engano, é no Evangelho de Lucas, que tem uma descrição com mais pormenores. Então, assim, aquele homem chega e fala, não incomode aquela pessoa, me perdoe. Chega e fala, né? Não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Mas Jesus diz: não, eu vou até a casa e não se preocupe, né? Aqui é um ponto muito interessante para mim, isso me chama muita atenção, porque aquela pessoa que veio, ela estava acreditando que Jesus tinha poder só enquanto a menina estivesse viva. Enquanto a menina estivesse viva, por mais que ela estava à beira da morte, Jesus poderia fazer algo. Mas quando a menina morreu, a esperança daqueles que estavam lá na casa acabou. Não vamos mandar alguém, vamos dizer que não precisa mais de Jairo incomodar Jesus, porque a filha dele já morreu, já não tem mais jeito. E na nossa caminhada, quantas pessoas estão fazendo o papel deste alguém que chegou até Jairo e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre? Quantas vezes nós estamos passando por isso? Às vezes nós estamos ali lutando, nós estamos ali tentando remar e tá difícil, a maré tá alta, as lutas estão grandes e em meio às dificuldades, às calamidades, quando você espera que alguém vai chegar e vai dizer: olha, vai melhorar, olha, creia em Jesus, ele faz milagres, ele opera milagres. Você vê alguém chegar e dizer para você: nossa, isso aí não tem mais jeito mesmo não. Eu conheci alguém que tratou essa doença e não teve jeito. Eu conheci alguém que passou por essa situação e não teve jeito. Mas Jesus olha e diz: tem jeito. Eu vou abençoar, eu vou mudar o rumo dessa história. Então isso nos traz esperança, isso nos traz uma paz, uma calmaria para a nossa alma. Às vezes nós estamos tão aflitos, talvez você esteja assistindo esse vídeo aflito, desanimado, sem esperança. Ah, mas de repente é um professor de escola dominical, irmãos, nós também padecemos dificuldades. Tem momentos na nossa vida que é só Deus mesmo para nos sustentar.
Mas aí lembre-se que Jesus está olhando e dizendo: ainda tem jeito. O povo está falando que não tem jeito mais, para não incomodar mais, para não orar mais, não precisa apresentar mais essa causa. Mas Jesus está dizendo que ainda tem jeito, que no momento certo, na hora dele, ele opera um milagre. Então, esse é o contexto dessa história. E aqui eu quero pegar alguns pontos importantes. Eu acredito que se eu não falar muito, o vídeo vai ficar mais curto, porque eu já resumi a história. E agora eu quero pegar alguns pontos importantes dentro de cada tópico. Sobre a introdução aí, o que que nós podemos estar percebendo? Primeiro, nós estamos falando de milagre. E o que que é milagre? Quando nós vamos para o significado da palavra milagre, é uma intervenção divina sobre as leis naturais. Então, naturalmente, aquela mulher do fluxo de sangue, ela morreria com aquela enfermidade, porque ela já tinha esgotado os recursos humanos. E aí veio o recurso de Deus, a provisão de Deus sobre aquilo que já estava, vamos dizer assim, sentenciado na vida daquela mulher. A filha de Jairo, pelas leis naturais, ela estava morta. Era fazer o velório, era sepultar a menina porque não tinha mais jeito. Mas daí veio a provisão divina e mudou aquela sentença, mudou o quadro daquela família e aquela menina ressuscitou. Os milagres de Jesus, eles sempre tiveram propósito. Eu costumo dizer que nós precisamos ter equilíbrio. Uma igreja não vive somente de pregar a palavra, pronto e acabou. Mas uma igreja também não vive só de revelação e milagre. Então nós precisamos ter equilíbrio. A igreja, ela precisa estar equilibrada. Precisamos ter a pregação da palavra, mas nós precisamos dos sinais, das maravilhas, para que as pessoas possam, muitas pessoas elas são atraídas não pela palavra, mas pelo milagre e elas permanecem. Então, o primeiro ponto, o primeiro propósito dos milagres de Jesus era testificar que ele era realmente o Messias. Porque todos vocês, acredito eu, conhecem a história ali do Senhor Jesus Cristo e sabe que ele precisou, de certa forma, provar que ele também era o Messias, que ele era o Messias, ele também não, ele era o Messias. O segundo propósito do milagre de Jesus, dos milagres de Jesus é porque eles autenticavam a mensagem e o ministério terreno de Jesus. Era uma forma das pessoas perceberem que Jesus ele tinha autoridade sobre as potestades, sobre a morte, sobre a vida, sobre as doenças, sobre o mal. Terceiro propósito, conduziam os homens à adoração. Então nós vamos olhar em algumas lições que as pessoas reconheciam, as pessoas se maravilhavam, as pessoas saíam dizendo uma para as outras: olha, eu era cego e eu fui curado. E o povo começou a caminhar mais atrás de Jesus, a seguir a Jesus. Por fim, fortalecia a fé dos discípulos. Então, às vezes, com as perseguições, o povo da sinagoga querendo crucificar Jesus, às vezes os discípulos começavam a desanimar um pouquinho. E aí Jesus operava um milagre e eles diziam: verdadeiramente nós estamos no caminho certo. Este é o Cristo por quem nós esperávamos. Então, na nossa caminhada é da mesma forma, os irmãos podem trazer essa comparação. Os milagres hoje, quando hoje nós buscamos a Deus os dons e Deus opera milagres em nosso meio, eles testificam de que nós servimos o verdadeiro Deus. Eles autenticam a mensagem que nós estamos pregando, eles realmente confirmam que aquilo que está na Bíblia, por exemplo, os milagres de Jesus, eles realmente aconteceram. Eles nos conduzem à adoração, eles conduzem outras pessoas. Tem pessoas que aceitam a Jesus em busca de um milagre, porque descobre de repente um câncer, porque descobre uma outra enfermidade que não tem jeito, que a medicina desengana, e a pessoa aceita Jesus.
e ela permanece ali. E às vezes ela pode até morrer daquela doença, ela pode até nem ser curada, mas a sua alma foi curada. E por fim, fortalece a nossa fé quando nós vemos um irmão receber um milagre, quando nós recebemos um milagre, nós temos mais ânimo, mais graça, mais força para continuar pregando o evangelho. O tópico 1 vai falar sobre uma grande necessidade. Aquela mulher, ela tinha uma vida de sofrimento prolongada, é o que está lá no item 1. Resumindo, a Bíblia não menciona seu nome, não menciona detalhes, né, relacionados à vida daquela mulher, mas a Bíblia enfatiza sobre o sofrimento que aquela mulher estava passando. Então nós temos aqui a questão de que ela sofria há 12 anos e que, humanamente falando, essa mulher ela já tinha tentado resolver o seu problema de todas as formas possíveis. E durante 12 anos, na sua vida, ela amontoou dívidas, angústia e muito sofrimento. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher, nós temos ali em alguns detalhes, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha para alcançar aquela cura e ela não tinha alcançado a cura ainda. No item 2, o comentarista traz para nós a importância do sangue, porque a mulher do fluxo de sangue, ela sofria com um sangramento contínuo. Então, ela estava há 12 anos. Por que eu falo dela ter acumulado dívidas? Porque ela gastou tudo que ela tinha. Por que ela acumulou muito sofrimento? Provavelmente o seu corpo estava fraco, debilitado. Por quê? O corpo humano ele possui em média de 4,5 litros a 6 litros de sangue. O sangue ele é responsável por transportar oxigênio e nutrientes para as células. E nós temos o quê? Ele ajuda na defesa contra as doenças e regula, né, a temperatura ali, equilibrando o nosso organismo. Então nós vamos ver que quando uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente e ela perde muito sangue, quando uma mulher passa, por exemplo, por um parto e acontece ali dela perder muito sangue, por exemplo, o que os médicos costumam dizer? Que é normal a mulher fazer um exame de sangue ali poucos dias após o parto e descobrir que está com anemia. Por quê? Porque ela perdeu o sangue no decorrer do parto, que fez com que o organismo dela ficasse um pouco mais fraco, que causou ali uma anemia. Nem todas as mulheres vão ter, mas muitas mulheres têm anemia ali depois que elas dão à luz a uma criança. Então isso que? Imagina essa mulher há 12 anos padecendo por isso, passando por isso, perdendo sangue ali todos os dias. Imagina o sofrimento, quanto aquela mulher já estava debilitada, enfraquecida. Nós vamos ver que no Talmud lá, que é uma coletânea de livros sagrados do judaísmo, ele prescrevia 11 formas de estancar, ou seja, de parar uma hemorragia, que era basicamente o que essa mulher sofria. E essa mulher, pelo que nós temos de contexto histórico, relato bíblico, ela já tinha recorrido a todas essas formas, a tudo isso, ela já havia recorrido e não tinha encontrado solução. Ela não tinha conseguido parar aquela hemorragia. Eu imagino o quanto aquela mulher tomou de remédio, quanto ela fez de tratamento, o quanto ela sofreu. Porque nós temos um outro porém. A mulher ela era considerada impura. Então essa mulher ela estava sendo considerada impura pela sociedade há 12 anos. Há 12 anos ela estava sendo considerada impura, as pessoas tinham medo de tocá-la, ela era proibida de entrar em certos lugares. Se nós pegarmos lá a questão da lei, nós vamos ver que provavelmente essa mulher ela não podia comparecer à sinagoga, né, aos cultos, digamos assim, porque ela era considerada impura. E ali ela arriscou, porque ela também não podia tocar em Jesus. Pela lei, Jesus ficaria impuro ao ser tocado por ela ou ele tocar nela. Mas ela venceu a multidão e ela tocou no mestre. E nós vamos ver que no item 3 vai dizer que Jesus socorreu a mulher. Por que ele socorreu a mulher?
porque ele curou aquela mulher. Às vezes nós pensamos que os nossos problemas nos afastam de Deus, o pastor, o nosso comentarista colocou essa frase, mas Deus ele está sempre pronto para nos socorrer. Às vezes o nosso problema que nós achamos que vai nos afastar de Deus é uma forma de Deus mostrar para nós a sua glória, manifestar a sua glória na nossa vida. Aquela mulher, se ela tivesse continuado olhando para o obstáculo que era ela estar impura, ela não tinha recebido o seu milagre. O tópico 2 vai falar para nós como receber a cura através de um toque. Primeiro, tocando em Jesus pela fé. A atitude daquela mulher em tocar nas vestes de Jesus, na orla, né, das vestes de Jesus, misturou fé, sabedoria e coragem. Ela precisou enfrentar a multidão, ela precisou ter coragem de chegar ali e tocar em Jesus, mesmo ela sendo considerada impura, mesmo ela sabendo que de repente Jesus poderia virar e discordar e a sua vida está em risco. Segundo ponto, ela precisou vencer a multidão para ela receber o seu milagre, para ela realmente conhecer profundamente ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos tirar um ponto interessante. Quantos crentes estão andando no meio da multidão, próximas de Jesus, mas sem experimentar uma transformação verdadeira? Aqui nós podemos falar um pouco sobre isso. Eu não vou me delongar nessa questão, mas eu creio que os irmãos podem tirar uma lição disso aí. Tem pessoas que elas estão andando com a multidão, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, mas elas nunca foram transformadas pelo Evangelho. Elas nunca foram curadas pelo Evangelho. E eu estou dizendo aqui no sentido espiritual, não de uma enfermidade física. Mas estou falando das doenças espirituais. Quantas pessoas estão sangrando espiritualmente, doentes espiritualmente há anos e anos, talvez há 12 anos, há 20 anos, há 12 anos como aquela mulher estava. E estão andando ali na multidão, estão na igreja, estão nos cultos, estão recebendo o nome de crente, participando da Santa Ceia, são membros da igreja, mas nunca foram transformados pelo Evangelho. O item 2 vai falar para nós sobre a cura imediata. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, saiu virtude, ela recebeu a cura na hora. Essa é uma das formas de Jesus curar. Tem forma que Deus permite que talvez nós levamos ali um tempo para ficarmos bem novamente, para recuperar. Às vezes nós precisamos passar pela mão dos médicos mesmo, Deus permite, Ele tem suas formas de trabalhar. Mas não quer dizer que nós não deixamos de receber uma bênção, porque você poderia ter morrido na mesa da cirurgia, porque você poderia ter morrido durante a recuperação. Mas Jesus abençoou, né, que tudo desse certo, preparou o momento certo, então não deixa de ser uma bênção também que nós estamos recebendo. 3. Rompendo o silêncio. Nós precisamos falar dos milagres de Jesus em nossa vida. Aquela mulher, ela admitiu, fui eu que lhe toquei, Senhor. E nós precisamos testificar dos milagres que nós recebemos. Eu falo que às vezes eu mesmo, né, recebo um milagre, não, vou testificar. E aí às vezes entra culto, sai culto e você vai, às vezes você até recebe uma oportunidade ali e às vezes você esquece e aí chega outro culto, você esqueceu de novo e às vezes vai passando. Mas nós precisamos testificar para que aumente a fé dos nossos irmãos, para que se as almas que estão ali nos escutando, elas vejam que verdadeiramente nós adoramos o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. O tópico 3 vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Eu já expliquei o contexto aqui,
Então, vou falar sobre alguns pontos importantes aí dentro deste milagre. Primeiro, esse foi o segundo milagre, né, ali que foi operado por Jesus em relação à ressurreição. Nós vamos estudar mais à frente também a ressurreição de Lázaro. E o que é importante falar aqui? Jairo, ele era príncipe da sinagoga. A sinagoga, na verdade, nós vamos ter aí um local. Eu quero pular para o item 2, depois eu volto no item 1. Espero não confundir os irmãos. O que seria a sinagoga? Era um local onde os judeus reuniam para ler a Torá, os salmos, os profetas, e Jairo era um líder ali na sinagoga. E os líderes da sinagoga, eles estavam vendo Jesus como uma ameaça ao judaísmo. Então, eles estavam já procurando motivos para prender Jesus, para matar Jesus. Só que Jairo, quando ele procura Jesus, ele procura com sinceridade mesmo, com humildade. Mas o que eu quero é que os irmãos entendam que a posição que Jairo estava enquanto líder da sinagoga, ele se arriscou também ao procurar o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, foi bastante incomum um líder da sinagoga, alguém tão respeitado dentro da sinagoga, procurar um pregador itinerante que a própria sinagoga estava querendo prender e matar. E aí nós vamos ver que na sua posição de líder, Jairo se humilhou e procurou Jesus. Quando ele viu as coisas arrochar na sua casa, ele foi atrás de Jesus. E aí eu volto lá no item 1. Então ele volta, ele vai até Jesus e ele pede para Jesus que vá até a sua casa porque a sua filha de quase 12 anos está à beira da morte. Só que enquanto Jesus estava curando ali, curava a mulher do fluxo de sangue, dialogava com ela, vai chegar alguém e vai dizer para ele: não incomode o mestre, já falei sobre isso aqui também, pois sua filha já estava morta. Jesus respondeu para que ele não temesse e foi até a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, ele fala: a menina não está morta, mas ela dorme. E alguns ainda desacreditaram de Jesus. Então ele tirou aquelas pessoas que já estavam ali pranteando, né, ali no velório, e Jesus ressuscita a menina. Então nós temos aqui mais um milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo. Qual o objetivo desse milagre aqui em específico? Concluindo aqui esta pré-aula, o objetivo ao meu ver, o objetivo específico desse milagre da filha de Jairo, né, além de todos aqueles propósitos que eu pontuei dos milagres de Jesus, é também mostrar que Jesus tinha poder, tem poder sobre a vida e sobre a morte. É ele quem decide quando o homem continua a viver e ele quem decide quando o homem passa desta vida para uma outra vida. Então, este milagre mostra para nós o poder de Jesus sobre a morte. A mulher do fluxo de sangue. Qual é o objetivo desse milagre? O que esse milagre traz para nós? Esse milagre nos traz uma lição de propósito. Daquela mulher dizer: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, nas suas vestes eu sararei, eu ficarei curada. Isso nos mostra o propósito que aquela mulher tinha. Aquela mulher, ela venceu a multidão. Ali ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus e receber o seu milagre. A nossa vida cristã precisa ter propósito. Se não tiver propósito, nós não conseguiremos chegar na reta final. Nós não conseguiremos chegar no final dessa caminhada. Qual é a multidão que tem te atrapalhado? Que tipo de multidão tem atrapalhado você viver uma verdadeira transformação? Você receber um milagre, você vencer aquela multidão. E aqui você, professor que nos assiste, você pode estar falando sobre a multidão enquanto uma barreira para muitos alcançarem um milagre da parte de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falará mais sobre essa questão da multidão. O
Porque cada igreja tem as suas necessidades, cada um precisa, né, de acordo com as suas necessidades. Mas a multidão, ela pode ser vista como uma barreira na nossa caminhada cristã. E qual será a barreira que eu tenho enfrentado? Para de repente eu chegar ali, alcançar o meu propósito, o meu objetivo, receber o meu milagre. Ou de repente alguém que precisa verdadeiramente ser transformado pelo Evangelho. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Era para o vídeo ter ficado curto, né? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos pastores, os nossos comentaristas, os professores de escola dominical, que Deus dê graça, sabedoria a vocês, unção, autoridade para lecionarem essa lição e as demais lições também. E que Deus abençoe a você que nos assiste aqui no canal, que nos acompanha aqui no canal. Deus abençoe a cada um dos irmãos.